Olá, continuamos com o módulo 4 do treinamento EAD Maker, falando agora sobre o exercício número 3. O objetivo desse exercício é criar o formulário Marcar Consulta, ok? É o formulário mais importante aí do nosso sistema, né? Que é o que por onde nós podemos fazer a funcionalidade que esse sistema se propõe a fazer, que é a marcação de consulta. Bom, como é que vai ficar o formulário? Bom, vocês vão criar um formulário chamado Marcar Consulta, e esse formulário vai ter 3 abas, ok? E o nome das abas é interessante que vocês coloquem da mesma forma que eu coloquei aqui, né? 1, 2 e 3, porque nós vamos criar alguns fluxos que vai envolver o nome da aba. Então, para facilitar, eu coloquei aba 1, aba 2 e aba 3, tá? A primeira aba eu coloquei um texto e um componente calendário aqui. Esse texto exibe aqui indicando para o usuário escolher uma data, então ele vai escolher uma data aqui no calendário, clicando em uma data, é o primeiro passo para marcar uma consulta. Quando ele clicar, né, ele vai ser redirecionado para a aba 2. Eu não criei o fluxo ainda, tá? E nesse exercício vamos apenas criar a estrutura do formulário. Com o avançar dos exercícios, que a gente vai incrementando esse formulário e criando os fluxos. Então, por enquanto, ele vai apenas se comportar dessa forma, tendo o calendário e o texto aqui. Depois, na segunda aba, nós temos o escolha um horário, indicando que nessa grade aqui de resultados ele vai selecionar um horário daquela data clicada, ok? Então, por enquanto, vocês vão apenas montar a grade, exibindo as agendas, tá? Uma grade não editável e uma grade que vai exibir as colunas médico, hospital, data e hora, tá? E também uma grade que não é subformulário, ou seja, quando o usuário dá duplo clique nessa grade, ele não vai abrir o formulário da grade, na verdade ele vai avançar para a próxima aba, né, que é para finalizar a consulta, a marcação da consulta. Tá? Então ele vai selecionar um horário dando duplo clique em uma linha. Então por isso que eu desabilitei a propriedade sobre formulário aqui para esse componente grade. Temos o botão aqui voltar também, que por enquanto não tem regra. E a terceira aba, né, para ele confirmar a marcação. Então, esses dados aqui, eles vão ser preenchidos automaticamente, por isso que eles estão desabilitados, então o usuário não vai editar essa informação. Inclusive, vocês podem copiar esses componentes aqui do formulário marcação de consulta que a gente criou lá no segundo módulo, tá? Então, você já tem esse formulário aí, você pode reaproveitar os componentes. Só estar atento à propriedade de campo, né, que não pode estar preenchida, senão o componente não vai ser exibido na tela. Então, coloquei os componentes com apenas leitura, né? Essa primeira etapa vai ser automática. Esse segundo quadro aqui, a segunda moldura, o usuário vai selecionar quem é um paciente e quem é o plano de saúde. Ok? Em um sistema real, você poderia colocar para pegar automaticamente pelo usuário logado. Então, o usuário ele poderia ter uma conta, né, para se registrar e aí já automaticamente já preencheria qual é o plano dele, qual é o paciente. Nesse caso aqui, eu vou deixar dessa forma para você selecionar quem é o paciente que está marcando a consulta e quem é o plano de saúde. Pensando em mais ou menos que, por exemplo, uma secretária ou algum usuário do hospital está marcando a consulta para um paciente. Tá? Aqui nós teremos 3 botões. O botão outra data vai redirecionar para a aba número 1, o outro horário redirecionando para a aba número 2 e o confirmar é que faz a operação de marcar de fato aquela consulta. Então, por enquanto, vocês vão criar apenas a estrutura do formulário como está aqui. Esse é um formulário que não tem vínculo a banco de dados diretamente, ou seja, nós vamos fazer uma operação que vai inserir um registro no banco, mas não vai ser de forma automática, não é um cadastro, como a gente viu nos outros formulários. Tá? Então ele não vai precisar ter barra de navegação, ele não precisa ter aba localizar e também não vai precisar ter abas. Eu deixei as abas aqui só para a gente conseguir mostrar como é que vai ficar o componente de execução, tá? Mas no funcionamento completo do formulário nós vamos tirar as abas e ele vai navegar nas abas através do clique no calendário, duplo clique na grade ou também aqui clicando no botão confirmar, ou no botão outro horário, ou no botão outra data, ok? Então a navegação vai ser pelos botões, então essas abas estão aqui só para eu conseguir demonstrar a vocês os componentes. Então montem aí o formulário, a consulta aqui do calendário é baseada na tabela de agenda, para indicar os horários que possuem agenda marcada, agenda gerada, né, disponíveis. Tá? Então esse aí é o formulário, cria um formulário marcar consulta. Nos próximos exercícios nós vamos incrementar esse formulário, criando as regras, a movimentação toda desse formulário, ok? Então até a próxima aula.